De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2018, na verdade, os casos de hepatite no Brasil mais que dobraram. Hoje vamos falar sobre essa doença silenciosa, mas que pode evoluir para o câncer. Hoje eu recebo o médico infectologista André Fernando Diniz, que está aqui para falar sobre a doença e tirar todas as nossas dúvidas. Lembrando mais uma vez que a gente está ao vivo, você pode utilizar o seu WhatsApp para mandar a pergunta para o Dr. André, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, outros comentários que você queira fazer. Utilizando o nosso WhatsApp, eu já estou aqui prontinha esperando você e o Dr. André tirar suas dúvidas, 984029756. Nessa quarta-feira a gente está ao vivo. Eu falo quarta porque quinta a gente tem uma reprise. Então a gente vai começar já com o povo perguntando? É isso, Mário? Doutor André, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Márcia. Viu? Ótimo ter você aqui, vamos tirar todas as nossas dúvidas. Vamos lá. E eu vou começar então perguntando isso. A nossa equipe foi às ruas para fazer perguntas, para saber quais são as principais dúvidas sobre a hepatite. Não? Ah, tá bom. Então, a gente teve que ficar com um probleminha no áudio. Então, vou voltar aqui e fazer as minhas perguntas. Depois a gente volta com as perguntas do pessoal da rua. Ok? Tudo bem. Ia perguntar para o doutor André que time que ele torce, mas não vou perguntar. É porque antes de começar o programa, a gente estava aqui brincando, todo mundo aqui, porque tem um jogo, né, que está começando aí daqui a pouco, e a gente estava brincando aqui. Mas não vamos tocar nesse assunto não, né, doutor André? Pelo menos por enquanto. Por enquanto, não. Bom, mas eu queria que você começasse explicando para a gente, então, sobre a hepatite, os tipos que ela tem, né? Sim. Então, Márcia, a gente tem alguns tipos de hepatites, né? A gente tem, na verdade, alguns tipos de vírus, né, que podem causar esse dano hepático que a gente chama de hepatite, né? A gente tem a hepatite A, né, a B e a C. A hepatite A seria aí uma doença transmitida principalmente através de água e alimentos contaminados, né? Aquela transmissão que a gente chama de fecal-oral, né? É uma doença que geralmente acontece na infância, né? Os pacientes, alguns têm aquele quadro típico de hepatite que a gente lembra, né? A dor abdominal, vômitos, aquela coloração amarelada na pele, nos olhos, que a gente chama de icterícia, mas alguns pacientes podem não ter esses sintomas específicos, né? Mesmo assim, essa hepatite A, na maioria das vezes, ela tem uma resolução espontânea, que a gente fala de cura espontânea, o próprio organismo consegue, né, livrar aí o paciente dessa infecção. Ah, sim. E ela... Não, desculpa, só te interromper. Tranquilo. Para fazer uma pergunta. Então, ela acontece mais com as crianças? A hepatite A, por causa sim. da questão mesmo da criança, Isso, colocar a mão na boca, colocar, né, pegar no chão, comer terra, Isso. aquelas coisas que todos nós fizemos um dia na hábitos vida. de higiene, né, saneamento básico também são... Infelizmente, em algumas regiões, a gente ainda falta o saneamento básico no nosso país. Mas, então, ela digamos, é uma hepatite mais tranquila. Seria porque, na maioria das vezes, a gente tem essa resolução espontânea do quadro, né? O paciente, o organismo do paciente mesmo consegue resolver esse quadro de hepatite A. Ok. Né? Bom, antes de você falar dos outros tipos, a gente tem agora as perguntas. Pode ser que nas perguntas deles você já fale sobre os outros tipos. Okay. Por isso, eu vou deixar o pessoal da rua, então, fazer as perguntas. Quais são as principais dúvidas que o pessoal da rua tem sobre hepatites virais? Vamos ver? A campanha do Julho Amarelo tem como objetivo alertar a população sobre a prevenção das hepatites e a importância de um diagnóstico precoce. Por isso, hoje, a equipe do Sempre Feliz veio às ruas para saber quais são as principais dúvidas da população sobre o assunto. Olá, meu nome é Daniele. Eu queria saber se a hepatite tem cura. Uma boa pergunta, né? A hepatite, igual a gente falou, tem vários tipos, né? A hepatite A, geralmente, ela tem essa cura espontânea, né? Essa cura do próprio organismo. A hepatite B, ela também pode ter essa cura espontânea, em alguma porcentagem até significativa dos casos, e em outros casos ela evolui para a forma crônica, que a gente fala que é a persistência da infecção, né? E a hepatite C, que ela também pode evoluir para a forma crônica, que é o que acontece na maioria das vezes, mas ela também pode ter essa resolução espontânea em minoria dos casos, cerca de 15% dos casos. Ok. Vamos então para uma próxima pergunta. A gente tem uma tela ali. Pode ir para a próxima pergunta? Olá, meu nome é Pedro e eu quero saber quantas e quais vacinas eu devo tomar para evitar todos os tipos de hepatite. Boa pergunta. Boa pergunta. A hepatite A, ela tem uma vacina disponível no SUS, né, que é disponível principalmente para crianças, até por essa questão da epidemiologia que a gente conversou. Ela é disponível a partir de 15 meses de idade até 5 anos de idade
incompleto da criança, né? Ela não é disponível para a população geral, apenas em alguns grupos específicos, como os portadores de outras hepatites e portadores, por exemplo, do vírus do HIV e algumas outras comorbidades. A hepatite B, por sua vez, ela também é imunoprevenível a partir da vacinação e ela já tem uma vacina disponível para toda a população, né? São 3 doses que se faz aí com intervalo de 0 até 6 meses e com uma porcentagem aí de proteção muito grande. Ah, joia. Vamos para a próxima pergunta, então. Meu nome é Raíssa e eu gostaria de saber se quem já teve hepatite pode doar sangue. Essa é uma pergunta interessante, pergunta. Até porque como é uma doença, na maioria das vezes, silenciosa, principalmente as hepatites B e C, tem muitas pessoas que acabam sabendo do diagnóstico através da doação de sangue, né? Porque a partir de uma triagem que é feita nesse sangue, eles fazem o diagnóstico desses pacientes. Uma vez o paciente teve o contato com hepatite B e C, ele não é mais um possível doador de sangue, né? Agora, a hepatite A, como a gente conversou, que é aquela infecção, na maioria das vezes, mais tranquila, restrita aí, na maioria das vezes, das crianças, essa doença ela não contraindica a doação de sangue. Então, só a hepatite B e C que contraindica. Ah, ok. Vamos mais uma pergunta agora, Mari? Ou não, depois? Então, peraí, não, vou fazer a pergunta aqui da nossa telespectadora Geralda, do Taquaril, e depois no segundo bloco a gente vai fazer mais perguntas do povo de casa, da rua que a gente tem gravado. Enquanto isso, você também pode aproveitar e mandar sua pergunta. Foi a Geralda, do Taquaril, aqui em Belo Horizonte, que pergunta quais cuidados temos que ter para não contrair a doença, doutor André. Obrigada, Geralda, um beijo. Beijo para também os telespectadores lá da rua que mandaram suas perguntas. Olha, Geralda, então, como a gente está conversando aqui, em relação à hepatite A, são cuidados assim, de higiene pessoal, né? E cuidados aí, com alimentos, com água, né? Para evitar assim, a ingestão de alimentos e de água contaminada. Agora, em relação à hepatite B e C, né? Que tem aí entre as formas de transmissão sexual e através de contato com sangue, né? É importante a gente frisar, né? A questão do uso do preservativo, né? E alguns outros cuidados, eu acho que a gente também vai falar nas próximas até nas telas que a gente vai ter, com relação à questão de cuidados de beleza, como manicure e pedicure, né? É importante as mulheres levarem seus materiais, né? E principalmente a questão da vacinação na hepatite B, que é importante, né? Que a gente não pode deixar de vacinar. Isso, a gente tem hepatite C ali na tela, causada pelo vírus C, HCV. Isso. Foi descoberto em 89. 89, né? Para você ver como é uma doença de diagnóstico recente, né? Muito recente. Então, a gente gosta de frisar que muitas pessoas contraíram essa doença antes mesmo de saber, né, da existência do vírus. Então, ela foi descoberta, o vírus descoberto em 1989. A sorologia, né, que é o exame para detecção da doença, foi feita em 92. Então, antes desse período, a gente não conseguia detectar a doença. Então, muitos pacientes foram expostos aí, de alguma maneira, a esse vírus antes mesmo da descoberta dele. Verdade. Né? Através de materiais contaminados, procedimentos cirúrgicos, né? Transfusão de sangue. Né? Bom, eu quero só ressaltar um pouquinho o que você falou para a mulherada que assiste a gente em relação à manicure, Sim. que às vezes a pessoa pensa só no alicate, mas as lixas também, não é, doutor André? Elas também podem transmitir. Então, todo o material que é utilizado com a manicure e pedicure tem que ser nosso, né? Sim. Inclusive, a gente recomenda todo o material, até o palito, né? Que é uma pergunta também que eles, geralmente, as pessoas me fazem, se o palito também ele poderia ser, né? Mas o palito também pode ter contato com sangue ele, de uma pessoa potencialmente portadora do vírus, usando numa outra paciente, ele pode transmitir, sim. Isso. A gente tem que ter a bolsinha, cada um tem a sua bolsinha, com palito, com lixa, com alicate, com tudo certinho. E esmalte também, né? Por causa do pincel, se for, você tiver o seu esmalte, ótimo, melhor ainda. Mais prevenção, né? E menos... E agora vamos falar com Andresa Fernandes, que é nutricionista e coach. Mas a gente está falando no programa de hoje, para te situar, se você chegou agora, ligou a TV agora, sobre hepatites virais. Conversamos com o doutor André Fernando, que é infectologista, inclusive vamos falar um pouco mais também com ele daqui a pouco. E agora eu venho aqui para conversar com a Andresa Fernandes, que vai falar para a gente quais alimentos ajudam no tratamento da hepatite.
E se você tiver aí alguma dúvida ou pergunta, dá tempo de você mandar. A gente está nessa quarta ao vivo, você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 984029756. Tem perguntas chegando. Eu vou emendar essas perguntas antes da gente conversar, okay. Andresa. Obrigada por ter vindo, minha querida. Muito bom ter você aqui. A gente estava na cozinha aprendendo a fazer uma receita com salmão. E o Marco Aurélio, do Rio de Janeiro, ele gostaria de saber qual a contribuição do salmão para o combate à hepatite e também se utilizar o salmão que já foi congelado perde as suas propriedades. Um beijo, Marco Aurélio. Obrigada, viu? Com relação ao combate à hepatite, a prevenção é a melhor coisa. Agora, na alimentação, quanto mais natural for o alimento, melhor. Então, o salmão ele entra como fonte de ômega 3, a maior fonte dele, que é um ácido graxo essencial, que tem vários benefícios para a saúde. Eu diria que ele não ajuda a combater, mas ele é um bom alimento, assim como os peixes de carnes mais brancas e menos gordurosas. Entre as carnes que são permitidas na hepatite, o salmão e os peixes brancos são essas carnes. Carnes vermelhas devem ser evitadas. Com relação ao congelamento, o que ele perguntou? Se perde as propriedades. Eu acredito que não, porque o peixe que produz ômega 3, um ômega 3 de maior qualidade, ele em peixes de águas profundas e geladas. Então, eu acredito que não. Tudo que for fresco é muito melhor do que o alimento congelado. Mas, por exemplo, nós não moramos numa região de mar. Sim. Então, o salmão que a gente come aqui provavelmente foi congelado para chegar até aqui e foi descongelado. Então, é muito mais válido se comer um peixe, no caso da hepatite, do que comer uma carne vermelha, que deve ser evitado. Então, eu acredito que ele não perca todo o potencial de ômega 3 por ser um peixe de água profunda e gelada. Ótimo. Bom, então vamos começar agora um pouco antes, vamos voltar. Quais são os alimentos que são essenciais para a nossa alimentação diária, cotidiana, que podem nos ajudar a prevenir a hepatite? Ótima pergunta. Como a hepatite ela é viral, primeira coisa, nós precisamos estar com a nossa imunidade em dia. E aí, falando em imunidade, não tem como falar de sistema imune sem falar de intestino. Nós precisamos ter uma proteção intestinal importante. Então, nós precisamos de consumir alimentos que favorecem um bom funcionamento do intestino para que eu tenha uma multiplicação da minha colônia de bactérias gram-positivas no meu intestino, porque elas fazem uma importante barreira de proteção, nos protegendo de várias doenças, inclusive de doenças hepáticas. Então, eu preciso cuidar bem do meu intestino, garantir que ele funcione todos os dias e alimentos in natura, como frutas, verduras, legumes, as vitaminas do complexo B. Elas fazem uma hepatoproteção muito interessante. O fígado ele precisa de complexo B para ele estar protegido. Então, todas as frutas que contenham essas vitaminas do complexo B. Quais as frutas que contêm vitaminas do complexo B, né? O abacaxi tem vitaminas do complexo B importante, a banana tem vitaminas do complexo B importante. Eu trouxe aqui alguns alimentos, a maçã também tem algumas vitaminas do complexo B. Então, resumindo, frutas no geral são excelentes promotoras de saúde, fontes de vitaminas de complexo B. As carnes, elas são fontes de complexo B também. Mas no caso da hepatite, as carnes vermelhas, por precaução, devem ser evitadas, assim como todos os alimentos que sobrecarregam o fígado, como, por exemplo, as farinhas refinadas. Farinhas brancas, pães, bolos, biscoitos, bolachas, torradas, isso deve ser evitado. E para a gente fazer uma proteção hepática interessante, nós também precisamos
do mineral importante encontrado em todas as folhas verdes escuras, que é o magnésio, que está envolvido em mais de 300 reações bioquímicas, inclusive na produção dos fatores coenzimáticos, que vão fazer as nossas enzimas digestivas funcionarem bem. Então, todas as folhas verdes escuras, couve, rúcula, agrião, espinafre, lembrando sempre que elas precisam ser bem higienizadas, porque a má higienização é uma fonte de contágio da doença, da hepatite. Então, precisa ser bem higienizado. Pode falar uma receitinha para higienização rapidinho? Claro. 10 gotinhas de hipoclorito de sódio em 1 litro de água, deixa por volta de uns 20 a 30 minutos e depois enxágua bem essas folhas. Lava, enxágua, deixa de molho no hipoclorito, depois enxágua novamente para preparar para o consumo. Uma outra dica importante pode ser água sanitária? Pode ser água sanitária e uma colher de sopa. É porque para 1 litro. Para 1 litro. O hipoclorito, ele já vem na diluição correta, que é o cloro diluído a X%, que é próprio para ser usado no alimento. Caso não tenha, pode usar água sanitária, mas tem que lavar bem para que a gente não livre de um vírus e intoxique por contaminação de produto químico. Com certeza, né? Tem que lavar bem o cheiro, tudo isso, né? Exatamente. É deixar o tempo certo, não deixar 15 minutos suficiente, né? 20 minutos no máximo. E enxaguar bastante. Enxaguar bastante, exatamente. Tá? E também tem soluções prontas também. Elas podem ser usadas, Andresa, para poder sanitizar as folhas, as frutas? Essas prontas, tem umas cápsulas, podem ser utilizadas desde que contenham enxágue. Eu não confio em nada que não enxágua. Sim, porque você sair do fogo e cair na brasa, né? Claro, se você tem que enxaguar. tem uma contaminação química, você pode arrumar um outro problema de saúde. Verdade. Bom, o que você trouxe aqui pra gente que é bom para, como você falou, para a gente estar forte, para a imunidade do nosso organismo? Para reforçar a nossa imunidade. Isso, a gente está preparado, a gente está falando aqui especificamente da hepatite, mas a gente sabe que se a gente estiver com o nosso corpo pronto para combater qualquer outro tipo de vírus, a gente vai estar pronto para combater eles, né? Todos. Exatamente. E outros tipos de doenças. E outras também. doenças hepáticas também, né? Doenças do fígado, como a esteatose, a cirrose. Esses alimentos que eu trouxe aqui, eles ajudam muito na regeneração dos hepatócitos, que são as células hepáticas que são lesadas nesses casos, né? Eu trouxe um suco verde e ele tem como base o abacaxi. O abacaxi tem a bromelina, que é uma enzima digestiva importante. Se a pessoa não tiver alergia ao abacaxi, ela usa. Se ela tiver, ela pode usar só o limão. Porque o limão tem um fitoquímico que chama limoneno, que é um poderoso antioxidante, que combate a produção de radicais livres, que podem ser geradas por gordura no fígado, e que combatem a produção de radicais livres, que é aumentada significativamente em casos de doenças hepáticas, né? Então, eu coloquei o abacaxi, o limão, a couve e o gengibre. Não adocei com nada, bati no liquidificador e o ideal é tomar sem coar e sem adoçar. A fibra, e na hora, tá? Porque a vitamina C presente no abacaxi e no limão, que também é um antioxidante maravilhoso, ela se perde com o tempo de exposição e com a luz. Por isso que se a gente deixa um suco, por exemplo, de laranja ou de limão pronto na geladeira, faz ontem à noite para tomar hoje no café da manhã, a vitamina C foi embora, porque ela se perde com o tempo de exposição. Então, de preferência, tomado na hora. Ou se a pessoa tiver aqui para o trabalho e ela bater de manhã para tomar no meio da manhã, também não tem problema. Sim, mas vai 2 horas perder, depois... vai perder, mas não vai perder tanta quantidade do que se deixar já pronto há muito tempo, né? Eu trouxe aqui também um chazinho que é excelente para auxiliar no tratamento. Pode experimentar. Não tem nada de açúcar, ele está bem concentrado, mas está muito saudável. Tá maravilhoso. Já perdeu um pouquinho, né? Porque já está aqui há há muito tempo. Já perdeu, porque está aqui a gente gravando. Nossa, aqui. Mas é muito bom, muito gostoso. Não precisa adoçar de jeito nenhum, De jeito nenhum. E o suco verde é interessante porque quando a gente tem o hábito de consumir diariamente, a vitalidade, a disposição e a energia que ele dá é muito bacana. A gente sente os benefícios na saúde. Todo paciente que chega para mim com glicose alta, triglicérides alto,
problemas hepáticos, suco verde é uma prescrição que não pode faltar. E eu oriento sempre, toma como se fosse remédio. É muito mais fácil tomar um suco verde do que ficar dependente de remédio o resto da vida. Aí é gostoso, né, gente? É só hábito. Eu tenho hábito de tomar. Ultimamente, agora nesse frio, eu tô com mais preguiça, porque fica na geladeira, fica no freezer, a fica couve. Bem geladinho. Aí quando você baixa, é super gelado, mas eu tenho o hábito de tomar. Então você pode variar, como você tem abacaxi, limão, gengibre, né? É bom demais. Muito. E o chazinho, que eu vou tomar também de quê? Esse chá é um chá ótimo para tratamento hepático. É um chá de dente de leão, que é um anti-inflamatório, que tem muitos compostos antioxidantes e ele atua no metabolismo hepático e do colesterol. Então... André assustou. Eu dei um rugido tão forte. De leão, né? E nem talvez eu tô rugindo. Além do dente de leão, ele tem o cardo mariano, que tem um fitoquímico interessante, que é a similarina. Cardo mariano? Que carro é esse, gente? Cardo mariano. Ah, cardo. Cardo. Ele é um antioxidante muito indicado também em doenças hepáticas. Não é um chá, é um cardo. É um cardo. Gengibre. Muito bom. E o abacaxi. A gente pode, inclusive, fazer um aproveitamento integral dos alimentos, higienizar bem o abacaxi, deixar na solução de hipoclorito, que foi o que a gente fez, tirar a casca, fazer o suco e com a casca fazer o chá. É verdade. E lembrando o seguinte, que chás fitoterápicos de folhas nunca devem ser fervidos. Eles têm que ficar em infusão 5 minutos e depois ser coado imediatamente, de preferência para uma jarra de vidro e não de plástico, para não ter também contaminação pelo plástico. Sim. E um ingrediente fundamental é a água, né? A hidratação. A água, ela ajuda a queimar a caloria, a eliminar toxinas. Por quê? Porque as vias de eliminação de toxinas, a via de eliminação é através do fígado e do rim, né? Sangue, fezes, suor e lágrima. Então, a água não pode faltar para eliminar a toxina. E eu queria só fazer uma observação importante quanto ao suco verde, que é com relação ao processo de detox. Porque o nosso fígado, todas as toxinas que nós ingerimos ou inalamos no nosso dia a dia, seja no agrotóxico presente no alimento, seja na química de cabelo, no esmalte ou a poluição do ar mesmo, tudo tem afinidade por gordura. Eles são lipofólicos. Então, eles grudam no nosso tecido adiposo e no nosso fígado também. E aí, quando eu preciso desintoxicar, eu tenho que fornecer para o meu fígado, para o meu organismo, a condição de tornar a substância que é solúvel em gordura para ser solúvel em água. E o suco verde, ele fornece esses nutrientes para fazer a biotransformação. Ótimo. Então, a gente favorece o processo de detoxificação desse órgão que está afetado. Ótimo. Pergunta do povo, dos telespectadores, do povo que está na rua. Oi, meu nome é Caroline e eu queria saber se as hepatites são todas iguais. Boa pergunta, Caroline. Beijo. É claro que não, né, Márcia? As hepatites são vírus diferentes, né, que têm histórias naturais das doenças diferentes, né, e que podem trazer consequências, assim, parecidas, principalmente a B e a C, né, que é a cirrose e o câncer de fígado, né, o carcinoma hepatocelular. Mas, na essência, são doenças diferentes, de vírus diferentes, né, e até de transmissão, alguns tópicos que a gente já falou de diferentes, né. Então, são doenças diferentes. Ok. Vamos para mais uma pergunta? Meu nome é Sandro e eu gostaria de saber se a hepatite passa de uma pessoa para outra. E também se, como eu faço tratamento muito com homeopatia, se o médico acha que a homeopatia seria bom para o tratamento desse tipo de doença. Isso a gente estava conversando no primeiro bloco, é claro que eles fizeram a pergunta, não foi hoje, né? Muita coisa você já respondeu, mas você pode repetir rapidamente para quem chegou em casa agora, né? Sim, a hepatite ela pode passar assim de uma pessoa para outra, né? Sendo que a hepatite A, principalmente por aquela via fecal oral, e as hepatites B e C, principalmente pelo contato parenteral, que a gente fala que é o contato com sangue, e através da relação sexual, principalmente na hepatite B, né? Em relação ao tratamento, a gente tem, nos casos crônicos, principalmente da hepatite C,
uma medicação que é altamente eficaz. É importante a gente falar que a hepatite C tem cura mesmo nos casos crônicos. Nós temos um tratamento que é altamente eficaz e uma medicação muito boa, quase com nenhum efeito colateral. Então é importante a gente frisar para a população que a hepatite C tem cura, né? Ao contrário do que se falava aí alguns anos atrás. Graças a Deus, que bom. Tem mais uma pergunta? Oi, meu nome é Bruna. Eu gostaria de saber se a grávida passa hepatite para o bebê. Pode, principalmente a hepatite B, né, que tem uma das suas formas de transmissão, é a transmissão que a gente chama de vertical, que é a transmissão da mãe para o bebê, né? A gente tem algumas maneiras, né, de evitar essa transmissão vertical, principalmente através da vacinação e da imunoglobulina, que é feita no bebê imediatamente após o nascimento, tá? E com essas medidas a gente consegue reduzir muito essa chance de transmissão, mas é possível sim, principalmente a hepatite B, tá? A gente tem, doutor André, uma arte do fígado saudável e do fígado doente. Vamos mostrar para o pessoal e você comenta para a gente? Comenta. Isso. Pode falar. Esse é um fígado saudável, né? Um fígado em plenas condições aí de funcionamento, né? Que tem toda a sua importância, principalmente os fatores de coagulação e várias outras importâncias para o organismo. E ali a gente vê agora um fígado doente, né? Um fígado cirrótico, que é um fígado já com fibrose, né? E podendo trazer todas as suas consequências para o paciente, como aquela questão de hemorragia digestiva alta, né? Vômitos com sangue, né? A questão do edema, principalmente em membros inferiores e a região abdominal. Então, todas as complicações aí relacionadas à cirrose, que é uma consequência grave aí das hepatites não tratadas, tá? Sim. Eu acho que a gente não falou, que eu acho que seria legal a gente falar, infelizmente nosso tempo está acabando, mas dá tempo ainda de você falar, a função do fígado, a principal função do fígado. O fígado é importante, né, Márcia, em vários mecanismos do nosso corpo, é um órgão, assim, fundamental. Ele é responsável por filtrar aí muitas substâncias, né, que sobem ali pela veia porta, que a gente fala que é uma veia importante, né? Ele faz, assim, essa limpeza de algumas toxinas, né? Ele também é importante na produção de muitos fatores de coagulação do nosso sangue, principalmente por causa disso que eu falei, que o paciente ele fica, assim, com uma predisposição a sangramento quando ele tem uma cirrose ou um comprometimento hepático, tá? Então, principalmente essa questão de toxinas, né, de nos livrar dessas toxinas e a questão da coagulação. Bom, então é isso, é um órgão vital, importantíssimo, né, para a gente precisa cuidar, a gente precisa prevenir e com certeza a gente tem que estar atento, né, doutor André, a todas essas questões que você falou ao longo do programa, você, a Andresa também, a Luísa também ali na comida, quer dizer, nossa vida é assim. A alimentação é fundamental, cuidar da saúde, visitar o médico regularmente, estar atento às vacinas, tudo isso contribui para que a gente tenha uma vida saudável, que a gente deseja. Sentir qualquer sintoma, a gente tem mania de se automedicar, de fazer o que o vizinho fez, não é legal, não é bom. A gente tem que procurar um médico para poder saber exatamente o que está acontecendo e tratar se for algo realmente tratável. Nós falamos de alguns sintomas, né, Márcia? Mas é importante falar, acho que o mais importante é falar que na maioria das vezes as hepatites crônicas B e C, elas não trazem nenhum tipo de sintoma específico, sintoma que seja assim, sugestivo de hepatite propriamente dito. Então é importante todo mundo fazer os testes, né? Principalmente esses testes rápidos, né, que estão disponíveis aí em todas as unidades de saúde, que você consegue saber se é portador ou não dos vírus das hepatites, né? Só para você ter uma ideia, a hepatite C, por exemplo, que a gente tem uma estimativa de prevalência em torno de 900 mil pessoas no Brasil e 600 mil pessoas dessas 900 mil não sabem do diagnóstico, só para se ter uma ideia do grau aí de dificuldade que se tem de acesso, né? É verdade, é verdade. Bom, doutor André, muito obrigada mais uma vez por ter vindo. A gente se encontra ali para provar a nossa receita de hoje que a Luísa preparou. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.